Página 115. Página 115. Quem lembra do Salmo 115? Alguém lembra? 115, versos 16, por exemplo? Não? Ninguém lembra? Tudo bem. Quem lembra do hino da harpa 115? Ninguém? Nem eu. Então não tem problema. Vamos embora. E a gente dá sequência aqui. Página 115. Nós vamos possivelmente tratar dessa matéria em 4 aulas apenas, tá bom? 4 semanas. Então possivelmente aí nós teremos apenas um mês de estudo dessa matéria. Talvez a gente estique para a 5ª aula, talvez, mas a proposta serão 4 aulas aí, tá? Mesmo porque nós já estamos tratando mais ou menos do assunto que nós vamos ver hoje. Nós falamos sobre ética pastoral, que vai tratar sobre o comportamento, regras morais e éticas do comportamento. Foi essa matéria, não foi? Mas terminamos aí. Do ministério, do ministro, né, do obreiro. E aqui nós vamos estudar também a respeito do ministério, porém em um olhar diferente. Nós vamos propor para que a gente entenda qual é a função de cada um desses ministros, né, desses obreiros, a função de cada um, a importância de cada um, o que a Bíblia diz a respeito de cada um e como que isso se dá na convivência comunitária, tá bom, irmãos? E como que as nossas igrejas se estruturam, né? Porque nós temos um curso interdenominacional, não é um curso voltado para a Assembleia de Deus, nós estamos em uma Assembleia de Deus no local, mas o curso não é voltado para isso. Eu congrego numa igreja batista, né? Mas não me considero um batista e tal, né? Daquele baptista, tem que ter o P, não tem baptista, né? Tradicional e tal. Então assim, nossa proposta é de reflexão bíblica, ao máximo a gente tentar se desvencilhar dessas correntes denominacionais. Teológicas é impossível, né? Mesmo assim a gente sempre tenta verter para a Bíblia, reler a Bíblia, ressignificá-la naquilo que é possível. Então a gente sempre vai fazer isso aí. Mas esse é o olhar que nós vamos ter para esse tema, ministério eclesiástico. Então nós temos, na verdade, voltado especificamente para o ministério, ou seja, para o ofício, né, ministerial, 3 matérias nessa grade curricular: teologia pastoral, ética pastoral e esse ministério eclesiástico, fora psicologia. Falei psicologia pastoral? Não. Teologia pastoral, psicologia pastoral, ética pastoral e ministério eclesiástico. Olha só, então a gente trata bem aí desse negócio delicado que é o exercício do ministério, porque tem muitas pessoas se confundindo aí nesse papel que é fundamental no corpo de Cristo, mas que não é quem decide as coisas, né? Não é quem manda, não é quem dá os rumos, e sim é a palavra de Deus e é o Espírito Santo que sempre regeu a igreja, tá certo? E nós só precisamos ser ferramentas do Espírito Santo, sempre avaliados, escaneados pela palavra, pelas Escrituras Sagradas, para que a igreja de Cristo ela tenha um crescimento saudável, para que ela tenha harmonia, para que tenha amadurecimento e para que tenha, na verdade, amados, um conhecimento mais adequado de quem é o seu Senhor e o seu papel na sociedade. Então são pontos que a gente precisa sempre frisar. Tudo bem? Vamos iniciar aqui a leitura da página 115 na introdução. Então peço que todos acompanhem a leitura para a gente ver se consegue extrair algo aqui e depois a gente faz uma leitura bíblica. Alguns animais vivem totalmente isolados, não se associam nem com outros da sua própria espécie, exceto com a mãe no primeiro período da vida e com a companheira durante o cio. O ser humano, ao contrário, é gregário, vive em grupos. Tal associação é necessária a fim de alcançar objetivos que individualmente não seriam possíveis, sozinhos, né? Não seria possível. Além disso, a própria natureza humana sente necessidade do companheirismo e do amor. Depois de haver criado Adão, o macho, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Quem insiste em se isolar luta contra o bom senso e torna-se infeliz. Como disse Salomão, aquele que se separa insurge-se contra a verdadeira sabedoria.
dependendo da versão aí no capítulo 18 de Provérbios, verso 1, né? Aquele que se isola, ele se revolta contra a própria sabedoria. Só destacando, amados, a questão do desigrejado, que é algo que vem crescendo dia a dia, desde 2010 para cá, mais ou menos, tem se acompanhado um censo, o IBGE inclusive, tem nada a ver com as igrejas, né, evangélicas, protestantes e tal, mas como o IBGE lida aí com um censo de tudo quanto é aspecto, né, não só, eu digo aspecto social, de grupos, instituição, segmentos e tal, então aí detectou desde 2010 que surgiu aí um povo que eles professavam uma fé, e a fé protestante, evangélica, mas não estava vinculado a nenhuma denominação, não queriam contato com, entre aspas, a instituição nenhuma. E aí surgem esses desigrejados, descontentes com a igreja, né? Que eles esquecem que eles também são igreja. E também, por outro lado, eu dou razão a alguns pelo fato de que algumas igrejas você congregar é um obstáculo muito grande para que você sirva a Deus, porque lá tem tudo menos o evangelho. Mas a solução não é se isolar, porque a Bíblia diz, ele que se isola, ele se revolta contra a sabedoria. E a proposta de Deus para a humanidade e consequentemente para a igreja é que se vive em coletividade, mas é uma coletividade saudável, cada um sabendo os seus papéis, não é? Então não é porque o negócio está ruim que a gente fala, então isso aqui não presta para nada. Não, nós vamos tentar consertar isso, mediante aos ensinos bíblicos e tal. E aí o que acontece? Um amigo meu, ou alguns amigos meus aí, gente boa, não é que é gente ruim não, mau caráter e tal, não, é gente boa, bem intencionadas, só que equivocadas. Tem gente bem sinceras e equivocadas, sinceramente equivocadas, né? Então a sinceridade não basta, né? Se você tem equívocos, então a sinceridade não é o suficiente. E aí ele falou para mim, André, porque eu postei alguma coisinha lá no Facebook semana passada, foi mais ou menos assim, quanto mais a gente se aproxima do evangelho, mais fica difícil a convivência em algumas igrejas evangélicas, não é? Aí ele pegou esse gancho e disse, você mesmo falou isso aqui, André, tá difícil, né? Igreja e tal. Eu falei, é verdade. Eu inclusive postei justamente para trazer isso aí na reflexão. Mas eu acho que o problema não é a igreja em si, a convivência, no sentido de que a igreja existe, você é bom que esteja lá. O problema são pessoas equivocadas nesse meio, né? Líderes equivocados, gente que tem uma compreensão da Bíblia de uma maneira totalmente errada. E ele disse, mas a gente boa de Deus está tudo fora da igreja. Eu falei, rapaz, como chega a uma conclusão dessa? Ou é a quarta pessoa da Trindade, para chegar a uma conclusão dessa, deve ser Deus, né? Para avaliar que todo mundo que está dentro de igreja evangélica é ruim e os que são bons, a gente boa de Deus, está tudo fora da igreja. Já pensou? 50 milhões de evangélicos no Brasil? Olha só, então, a conclusão que ele chegou. Só ele, Caio Fábio, pensa isso nos dias de hoje. E vamos aqui na consequência da reflexão, ler aqui, contudo, viver em grupo, vocês estão acompanhando aí? Contudo, viver em grupo tem também seus problemas e cria as novas necessidades. Só, irmãos, eu falei de Caio Fábio, eu até gosto de um monte de coisa dele, eu acho que ele trouxe uma contribuição enorme até a década de 1990 para o Brasil. De lá para cá, infelizmente, ele vem desconstruindo algumas coisas que ele mesmo construiu. Mas a questão é o seguinte, tem que lembrar que ele fez outro movimento, outra igreja. Meio incoerente, não é? Não tem instituição no meio? Claro que tem. Se tem quem lidera, se tem dias marcados, se tem lugar para se encontrar, se tem uma periodicidade, se tem algumas regras, institucionalizou o negócio. Talvez não tenha CNPJ, mas... Então a estrutura pode ser mais leve, pode ser menos corrupta, né? Pode ser menos opressiva, mas em certa medida tem, porque é homem, tem jeito. O homem não sabe fazer outra coisa senão tentar estragar aquilo que Deus propõe. Tem como abrir uma igreja uma forma só de doutrina bíblica, sem colocar alguns dogmas? Não, veja bem, Erickson, a questão é o seguinte, o que é igreja? A gente precisa entender o que é igreja. Inclusive até a matéria eclesiologia, né? Eclesia, a eclésia, a gente vai inclusive estudar essa natureza divina e essa composição humana.
A gente vai estudar sobre a importância da instituição, mas a igreja, ela é corpo de Cristo. A gente vai falar sobre a diferença de organismo e organização. Sem colocar os dogmas. Mas quais dogmas, por exemplo? Exemplo, sobre a forma de você subir no culto, vestimento e tal. Alguns dogmas de algumas igrejas. Tirar, sim, ter alguns dogmas e colocar só doutrina. Seriam regras de comportamento, de convivência. Não, mas sempre vai ter, porque senão teria que ser, desculpa, não é brincadeira não, vai soar engraçado, senão teria que ser pelado, entendeu? Porque assim, então não, e se aqui não tiver regra que seja de gravata? Bom, se é de gravata, é uma coisa. Não, a regra aqui é que não precisa de gravata, já é outra regra, já é outro ensino, já é outro dogma, que é o não gravata, entendeu? O não terno. Não, aqui pode de bermuda, não pode de bermuda. Não tem como, a gente fala, não, alguma coisa que é neutro, nada é neutro. A questão é que cada igreja precisa buscar uma identidade cultural. Eu acho que o que as igrejas pecam é no sentido que elas não se identificam com a cultura. Então imagina só, domingão, dezembrão, Brasilzão, Zona Leste, numa praça, tá lá 30 jovens, terno, gravata, né, irmão? Você pregando o evangelho lá, num sol lascado. Isso é incompatível, é um negócio estranho, esquisito, não é? Então, a questão, você entra numa igreja, na periferia, lá no Nordeste, lá no Cabrobró, né? Do Pernambuco. Aí você vê lá órgão, violino. Ô, irmãos, então assim, é um negócio estranho culturalmente. Então eu acho que o que as igrejas pecam não é de usos e costumes, que isso é certo ou errado, por ter isso ou por ter aquilo. É não se identificar com a cultura. Nós não temos igreja brasileira. O que seria uma igreja brasileira? A igreja brasileira seria uma igreja que tinha que ter pandeiro, seus instrumentos, não é? Um atabaquezinho, tinha que ter berimbau. O tantã, né? Berimbau, né? Então, triângulozinho, não ia bem o triângulo? Cavaquinho, um ritmo de samba. Os irmãos sanfona, acordeon. Aí os irmãos falam, eita, isso não é de Deus. Qual é o ritmo que Deus prefere? Qual é o ritmo que Deus gosta? Né? Então assim, mas a gente discute isso em outra matéria. A questão assim, não tem jeito. Nós, o que podemos fazer é vivermos uma igreja que seja harmônica, que o amor seja a evidência dessa convivência, que o perdão se dê nos momentos de erro dos irmãos. Que o ensino bíblico seja adequado para que a gente cresça em Cristo e amadureça em Cristo. Sempre haverá as dificuldades, sempre, não tem jeito, é convivência. Agora, umas igrejas, elas têm mais aspecto de religião e outras têm mais aspecto de evangelho. O evangelho produz vida. A religião é um obstáculo para que o evangelho entre na vida das pessoas. E infelizmente, muitas igrejas se tornaram uma religião sem imagem, mas que tem seus ídolos, não é? Que tem suas relações de paganismo, ou seja, de uma divindade que ela é semelhante àqueles deuses pagãos e não é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nas suas características. Então a gente discute isso lá em Eclesiologia, uma matéria que também eu acredito ser fundamental para a gente entender. Percebam, amados, como tem uma série de pontos que a gente precisa dar atenção, refletir. Agora sim, é possível você plantar uma igreja mais bíblica, mais leve, mais saudável, mais harmônica, mais espiritual, mais próximo da Bíblia? É possível, né? É bem possível sim. Mas olha que é um desafio enorme, enorme. Porque nós somos influenciados por escultura norte-americana. Também por a cultura judaica. A questão, Erickson, é que nós estamos em uma sociedade que é contra Deus. Nós estamos vivendo um tempo desde Constantino, eu estou falando de 313, irmãos, depois de Cristo. É o cara que fundou a igreja, né? O cristianismo. O cristianismo foi fundado por Constantino. Jesus nunca fundou o cristianismo, né? Calma, mas que nós vamos ter tudo aí as ocasiões que a gente trabalha isso aí. A questão é o seguinte, nós podemos construir essa comunidade de fé nas nossas comunidades? Sim. Agora é um desafio que só será
possível vencer esse desafio através das escrituras sagradas, através de ser todos os dias orientado pelo ensino bíblico. Agora, uma igreja que não dá ênfase, ensino bíblico, discipulado, formação de obreiros, essa igreja possivelmente ela vai se perder no caminho e vai se tornar uma instituição religiosa que vai se afastando de Cristo e vai se tornando de fato essa Babel, né? Vai se tornando de fato essa religião que aparece lá no final de Apocalipse, que faz negócio com as almas dos homens, que se envaidece pelas suas realizações e riqueza, né? Que dá muito mais valor ao que as pessoas têm e o que elas são na posição social, do que de fato por serem imagens e semelhanças de Deus resgatado por Cristo. Então assim, a gente tem, irmãos, é uma N, se eu começar a falar aqui a gente vai ir longe, nós vamos longe, mas não é a proposta, mas é bom a gente pensar nisso aí para um futuro próximo a discutir, tá? Então vamos voltar aqui para o ponto. Por isso são necessários os líderes, foi aqui que eu parei, não foi na leitura? Estão acompanhando aí? Então vamos lá. Por isso são necessários os líderes. Não, irmãos, eu li aqui não, né? Não, então deixa eu começar de novo então para a gente acompanhar. E contudo, viver em grupo tem também seus problemas. Acharam em todos agora? Então vamos lá. Contudo, viver em grupo tem também seus problemas e cria novas necessidades. O primeiro problema é a direção a ser tomada, para onde nós vamos. Se forem muitos os componentes do grupo, muitas são as cabeças e diversas as opiniões. Então olha só, não, a gente não precisa de líder, não precisa de ninguém que tome a frente desse negócio. Imagina, 100, 200, 300, 400, 500 pessoas num lugar, né? Uma fala uma coisa, outra fala outra, porque crente é um negócio assim, terrível, onde tem 3 crentes reunidos, há pelo menos 7 opiniões diferentes. Caso dos distúrbios. Não é? Então cada um vai para um lado. Então precisa-se da liderança, amados. Por isso são necessários líderes, não para fazer a sua própria vontade, olha só, prestem atenção em todas as colocações, mas para interpretar a vontade do grupo e viabilizar sua execução. Veja bem, esta é uma dura tarefa, exige sabedoria e bom senso, porque pode ser que o grupo esteja enganado quanto aos seus propósitos. Então a liderança não é que ela atende o desejo dos grupos, tá certo? Porque vai que elas também estão equivocadas, ou seja, essas pessoas que compõem o grupo. Então o líder, ele precisa, ao mesmo tempo que respeitar a opinião das pessoas, entender o que Deus está soprando essas pessoas para fazerem, e entender a vontade de Deus, então precisa ter, na verdade, a harmonia com essas duas coisas, né? O líder precisa identificar o que esse grupo está pensando, está tentando fazer, a forma que eles querem viver, é a vontade de Deus? Se é a vontade de Deus, então o líder tem que dar todos os recursos para que esses liderados possam fazer isso, possam executar isso. Então o papel do líder é identificar a vontade de Deus, saber essa vontade clara de Deus, coadunar isso com esse grupo e dar recurso para que esses grupos façam isso, e ele cria então a harmonia e dá a possibilidade de que as pessoas, nas suas diversidades, nas suas individualidades, o problema é o individualismo, irmãos, tá? Individualidade, tá tudo certo, cada um é um indivíduo, é uma pessoa, né? Que tem inclusive histórias diferentes, visões diferentes. Visões eu digo no sentido de perceber as coisas diferentes. Não é visão não, isso aqui é para cá, isso é para cá, não é isso que eu estou dizendo. Senão causa divisão. São duas visões, aí racha na igreja, briga na igreja, né? Causa contendas, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que tem percepções diferentes. A Bíblia, ela vai dizer sobre a unidade. A unidade não é uniformidade. Olha só, capítulo 4 de Efésios, Paulo vai dizer, a gente tem que viver na unidade do Espírito. Porque é um só Deus, um só Pai, uma só fé, um só batismo, um só Senhor e tal, e tal, e tal. Então, unidade, um corpo. Só que tem a multiforme sabedoria de Deus. Existe, a gente vai estudar aqui nessa matéria, que é uma releitura do que a gente viu em Ética Pastoral, sobre a diversidade dos dons e ministérios,
das funções e dos membros do corpo de Cristo. Então há uma diversidade enorme, não é? Tanto é que vem um professor aqui e ensina de uma forma, vem outro professor e ensina de outra forma. Aí você fala, caramba, eu preferi o outro. Não sei, né? Aí cada um que precisa. A preocupação é conteúdo, irmão. Conteúdo que precisa. A forma, aí cada um tem a sua e deve ser respeitada e tal, né? De repente você se identifica com uma, se identifica com outra, tal, mas a preocupação é conteúdo. O que eles estão passando, não é como eles estão passando em si, não é a forma, porque nós temos didáticas diferentes. Tem gente que é mais carismática, tem gente que desenvolve melhor aquela aula, aquele tema e tal, mas é o conteúdo que a gente precisa se preocupar muito, tá bom? Então vamos lá. Esta é uma dura tarefa, né? Existe sabedoria e bom senso, porque pode ser que o grupo seja enganado quanto aos seus propósitos. Por isso, o líder precisa ter capacidade e preparação superior à média do grupo. Irmãos, quem lidera um grupo, se as pessoas têm mais bom senso do que ele, têm mais inteligência do que ele, têm mais maturidade do que ele, têm mais conhecimento do que ele, não pode ser um líder, não é? Tem uma vida menos honrada, com menos testemunho, com menos temor. Olha só, então como que pode ser um líder? O líder ele precisa sim estar acima, no sentido, não é que ele vai se ensoberbecer ou acha que ele é melhor, mas ele precisa ser uma pessoa mais experiente, que tenha uma compreensão maior, que tenha sensibilidade humana maior, não é? Então precisa ser uma pessoa que tenha uma referência nele. Digam. Nesse sentido aí, pode até ser, tipo assim, vamos colocar, subestimar o líder. Como que eu vou explicar? O povo pode colocar na mente dele, o povo pode se colocar entre eles, o povo entre eles, contra o líder, falando assim, até a tese do líder pode ser até boa, mas colocar as ideias do povo acima do líder. Não, então, é complicado. É por isso que assim, o líder, primeiro ele precisa ser um homem de Deus, ou mulher de Deus, dependendo da situação. Uma pessoa de Deus. Uma pessoa que tenha bom testemunho. Uma pessoa que tem experiência com Deus no sentido de ter a conversão. Uma pessoa que conhece Deus, vive com Deus, conhece as Escrituras, não é? E seja uma pessoa que saiba lidar com o povo, respeitar as pessoas, ter sensibilidade, saber lidar com situações diversas, ocasiões diversas, né? Que isso a gente chama de sabedoria. Então assim, esse líder vai ser, o homem de Deus, ele é respeitado. Existe meia dúzia de doido que quer se rebelar vez por outra? Na Bíblia a gente viu que desde o começo é esse negócio aí, né? Datã, Corá, Abirão, Miriam, Arão, e outros mais lá que a gente vai vendo que eles surgem, normal. Quer dizer, não é normal, mas está aí no processo. Agora sim, o líder, ele não pode jamais ser um causador desta rebelião pelo fato de que ele não tenha sabedoria, que seja uma pessoa incoerente, que não seja uma pessoa que está levando o povo a Deus. Aí não, é preciso avaliar essa questão, né? Então, se alguém quer se rebelar, é uma coisa. Agora, todo um grupo se rebelando contra o líder, o que aconteceu? Será que esse líder não ganha o respeito da maioria ou de alguns? Será que ninguém vai defendê-lo? Será que ninguém fala, opa, vocês estão errados? O líder não se defende. O líder, ele não vai tentar se justificar. O líder, ele é pautado pelas Escrituras Sagradas e é Deus que o defende, é Deus que o honra. E o seu testemunho que é a sua maior arma, não é? E são essas pessoas que na caminhada com ele, porque assim, irmãos, o que acontece? O problema de muitas igrejas é que o cara, ele vai despreparado, é um cara que não se identifica com o grupo não se identifica com ele, não é? É uma pessoa que muitas vezes ele não se dedica àquelas vidas de fato, que não tem preparo, eu já falei, mas assim, é um cara que é colocado lá sem respaldo também, né, da liderança, da sua liderança. É uma pessoa que é colocado, não tem nem tempo muitas vezes de fazer um projeto, ele é tirado e é colocado outro. Então essas inconstâncias, isso acontece vez por outra, e tudo isso vai prejudicando a questão da liderança. Então a gente vai perceber aqui que existe algumas atitudes adequadas que se deve tomar. E quando se toma atitudes adequadas, a gente vai minimizando esses problemas. Não é que acaba de todo, irmão, porque não tem jeito. Sempre vai ter os rebeldes, sempre vai ter gente imatura, sempre vai ter gente que não aceita isso ou aquilo. Mas a questão é, a vontade de Deus, ela é esta,
esse líder, ele é respeitado pelas pessoas. Quando a gente tem uma pessoa em honra, né, em respeito, em consideração, ainda que ela fale alguma coisa pra gente e a gente não concorde, mas a gente respeita ela. E obedece ela muitas vezes, não é? A gente participa daquele grupo e fala, não concordo, mas essa pessoa é honrada. Eu não tenho nem coragem de desrespeitar essa pessoa na frente do grupo, porque ela é uma pessoa de caráter. Então, quem a gente respeita, irmãos, mesmo não concordando, a gente não afronta essa pessoa. Os anciãos, não é? Quem tem coragem de, ainda que um ancião fale alguma coisa e a gente fala, não é bem assim, não concordo, a gente se cala. A gente vai orar. É uma pessoa de respeito, tem que ser honrada, não é? Então tem essas questões aí que a gente vai ver daqui a pouco. Mas o líder ele precisa ter essa preparação e essa capacitação e capacidade também acima da média de todos os outros. Imagina só, amados, eu como professor, vocês como alunos, e eu não estou dizendo que eu sei mais e vocês sabem menos. Talvez eu aprendi antes algumas coisas e vocês daqui a pouco aprendem o que eu aprendi e ultrapassam, não é? Então, mas a questão é assim, já pensou eu como professor estivesse abaixo da média do conhecimento de vocês? Não ia ser, ué, que sentido tem? Se a gente precisa ensinar para o professor, se ele não tem orientação ou respostas que sanem as nossas dúvidas, eu posso não ter todas, mas toda hora eu não ter nenhuma, vai ficar complicado para mim, não é? Professor, tem uma dúvida. Sim. Tem como uma pessoa colocar um líder sem conhecimento bíblico, mas com experiências para liderar uns jovens? Não, porque não são jovens qualquer, são jovens, são discípulos de Cristo. E jovens discípulos de Cristo lidera-se através da orientação bíblica. Então, se a pessoa pode ser divertida, atualizada, manja dos paranauê, eletrônico e tal, entendeu? Pode ser antenada, aquela coisa, linguagem de jovem, mas se essa pessoa não tem conteúdo bíblico, Edson, para onde ele vai levar esses jovens? Como que ele vai discipular? Como que ele vai aconselhar? Como que ele vai alimentar esses jovens? Não tem como. Então a gente está falando, não é de qualquer grupo de jovens, é um grupo de discípulos de Cristo, que estão na sua época de juventude, você entende? Então todo líder na igreja tem que conhecer Bíblia, todo líder. Ah, e de criancinha não precisa, é só ficar desenhando, tem que conhecer Bíblia? Sim, claro que tem, e muito mais. Você está ensinando princípios e valores, são as bases, as raízes. Você precisa ter mais metodologia, mais ferramentas para que você lide com a questão da demanda da criança, né? Que são outras formas se ensina a criança, de uma forma lúdica, com vários recursos que nós temos. Agora sim, qualquer líder dentro da igreja precisa ser preparado, no mínimo, amados, teologicamente, no mínimo, para não falar de outras ferramentas que a gente tem para o ministério. A teologia não é a única, é a principal, mas não é a única. O pastor, por exemplo, muito bom se ele fizer um curso de psicologia, né, de antropologia e de outras ciências aí, vai contribuir, pode ter certeza. Quanto mais ferramenta, irmãos, mais recursos a gente tem para servir o povo, não é? A gente precisa entender o todo, é muito complexo. Não é só igreja e falar de Jesus e falar de Bíblia. Existem demandas que nós temos na sociedade, que inclusive a igreja não se atentou para isso. Muitas igrejas evangélicas no Brasil e mundial talvez até não se atentaram para isso, e essas demandas estão chegando à igreja. A gente não sabe lidar com isso. A gente tem dificuldade para falar a respeito aí de família, não é? As complexidades. Hoje nós temos famílias disfuncionais de muitas maneiras aí. Então hoje você tem uma família que é constituída do vô, da avó e do neto. Os pais separados, deram perdido, cada um pro seu lado, deixou o menino lá para os avós criarem, ou morreram. Você tem diversas situações que elas não tá assim um negócio tão tranquilo. O principal mesmo é a doença da alma, a depressão, que é a maior que está tendo, né, no nosso século. E nós vemos... A psicologia vai contribuir, vai ajudar, claro que vai. A antropologia, o estudo do ser humano, vai contribuir. Né? Então, são todas ferramentas que a gente entende que elas são boas para que a gente lidere, irmãos, mais conhecimento. Sociologia, por exemplo, que é a minha área de formação principal, inclusive, não é nem teologia, é sociologia. Então, isso vai me dar ferramentas para que eu entenda um todo, para que eu tenha um cenário maior à minha vista. Não é?
Agora sim, é inadmissível, é antibíblico, é imprudente, é temerário, é um erro muito grande você colocar uma pessoa como líder sem um conhecimento adequado bíblico. Isso é algo inimaginável. É como você dar uma arma na mão de uma criança. Olha só que perigo. É como você dar um carro potente na mão de uma pessoa que não é nem habilitada, já está errada, e que não tem experiência em dirigir. Mesmo se ela tem experiência de vida, assim. Não é suficiente. Não é suficiente. Porque é a Bíblia que rege. É a Bíblia. Nós nos apoiamos em ensinos bíblicos, velho. Você entendeu? O cara pode ter experiência de vida, possa saber lidar com várias situações, mas se ele não tem conhecimento bíblico, de onde que ele tira então todas as orientações? Não é possível. Não é possível. Se conhecer na Bíblia já é difícil da gente estar orientando, irmãos, é muito complexo. Como que ele vai identificar, por exemplo, uma heresia no meio desses jovens? Como ele vai identificar que esse jovem não está tendo um comportamento adequado espiritual? Não tem como. Ele não tem ferramentas bíblicas. Ou ferramenta que é a Bíblia, melhor dizendo. Né? Então, assim, não tem, nada substitui, entendeu? Nada substitui conhecimento bíblico. Nada. Então, o principal mesmo é conhecer. Sem dúvida. Porque, na verdade, a gente entende que quem entende de igreja é Deus, né? Não. Quem entende de igreja, foi o fundador dela, é Cristo, não é? E onde estão, então, essas orientações que Jesus deixou? Através dos apóstolos, através dos escritores, dos profetas. Através, inclusive, de muito livro do Novo Testamento, que é escrito a maioria por Paulo, que deu orientação para a igreja, em vários aspectos, como você lida com os jovens, com os anciãos, na questão do ministério, como que você lida com as heresias, como que você trata a membresia nos seus pecados, quais são as ordenanças, como que faz, como que se admite novos membros, como que você leva as pessoas à maturidade, como que você lida com os dons espirituais, como que você organiza uma igreja, para que serve a igreja, qual é a finalidade da igreja, a missão da igreja. Olha só, o negócio não é fácil, tudo isso está aqui, apenas aqui, amados. Não se encontra em outro livro. Você pode pegar autoajuda, você pode pegar, hoje está na moda, coach, né? Os coaches, isso é o coach. O coach é um palestrante motivacional. Nunca ouviu, não? Coach? É um palestrante motivacional. Então ele vai lidar com as emoções, o controle das emoções, né? Você lidar consigo mesmo, o autoconhecimento e tal. Então, pessoalmente, até pro lado da profissão, isso é uma maravilha. Você tem ferramentas boas. Só que o coach não é necessariamente uma pessoa vocacionada por Deus no ministério. O cara fala bem, o cara tem um bom conhecimento, o cara é um palestrante, não é? Inclusive, ele envolve textos bíblicos, mas o coach, na proposta do coach, irmãos, ele não é um pregador do evangelho, ele não é um pastor, tá certo? Ele não é um mestre, ele não é um evangelista, ele não é um profeta, ele não é um apóstolo, ele é um palestrante motivacional, que o coach, quando trazido para a igreja, é uma nova roupagem, ou seja, um novo rótulo da teologia da prosperidade, que fez um estrago e até hoje faz um estrago enorme na igreja de Cristo. Ó, o negócio é muito complicado. Então a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Diga aí, Kleber. Eu conheço um pastor que ele é coach. Uhum. Então ele não é pastor, no caso? Não, veja bem, um coach necessariamente não é pastor, mas um pastor, se ele tem uma formação para coach, não tem problema, desde que ele não empregue essas ferramentas de coach na igreja, achando que está falando do evangelho, você entendeu? Mas é impossível. Não é não, ele pode separar um psicólogo, o cara que é um psicólogo Mas se ele formado. aplica isso daí na igreja? Então ele está substituindo a palavra, o ensino bíblico, pelas ferramentas da autoajuda. O coach é isso, é autoajuda, irmão. O coach, deixa só, vamos aqui para ver se sano ou não, calma aí, você entra já com a pergunta aí. O coach, meus queridos, o coach, ele é um cara que vai trabalhar não com pecados, não trabalha com pecados.
Você não vê na fala do coach expiação de pecados, suficiência das Escrituras. Você não vai ele ouvir falando sobre vida eterna, futuro, arrebatamento, sobre a necessidade de vida de santificação. Esses temas não estão na boca do coach, não estão. Ah, mas é coach cristão, mas não vai estar, senão não é um coach, não é? Então, ele usa textos bíblicos? Usa. Há muita sabedoria na Bíblia para a vida pessoal. Lógico que a Bíblia ela trata inclusive das nossas emoções, nosso comportamento e como que a gente dá a volta por cima em muitas ocasiões da vida. Provérbios, você pega o livro de Provérbios, meu Deus do céu, Provérbios vai te dando dica como que você pode ou não pode fazer um negócio. Não se põe como fiador de ninguém. A recomendação. Vai se falar como que você trata as pessoas nos mais variados aspectos da vida social. Provérbios diz isso. Provérbios ensina isso. Provérbios foi escrito com a finalidade de dar maturidade ao jovem, prudência às pessoas. Está escrito lá no primeiro capítulo, inclusive, né? Só que assim, um coach, pastor, não sei. Ele pode ter sua formação. O cara é psicólogo, sua formação, e também é pastor. Vai ter que sobressair na vida dele a vocação pastoral. E a base dele orientar, guiar, alimentar o povo, aconselhar o povo, não é, irmãos, aqui Freud, tá certo? É Bíblia, né? Então, minha formação, sociólogo, sociologia, ciências sociais. A minha base não é Karl Marx, não é Nietzsche, não é Max Weber, não é John Locke, não são os pensadores, não é Piaget, né? E um bocado que eu podia citar aqui aos montes, que são a base da sociologia. São ferramentas que nós podemos usar, e claro, isso para contribuir para uma compreensão maior. Então, se não eu pegar aqui a ideia de Marx, irmãos, e ser um marxista, que infelizmente alguns estão se tornando, alguns pastores, eles estão se tornando marxistas na proposta da sua convivência comunitária. É um negócio complexo, não vamos entrar nessas coisas. Eu só quero dizer, pode-se ter a formação? Pode. Agora, use isso de uma maneira adequada. Não é? Não se confunda. Pastor, qual é o papel dele? Levar as pessoas à maturidade a Cristo. Esse é o papel do pastor. Cuidar de gente. Cuidar para que elas conheçam a Cristo, andem com Cristo, se desvinculem dele para que essas pessoas se emancipem a Cristo, se tornem maduras e levem outras pessoas à maturidade. E aí é o discipulado, é isso, não é? É gente dependendo de Cristo, conhecendo Cristo, fazendo-o conhecido, para usar a premissa aqui da Jocum, conhecendo a Deus e fazendo-o conhecido, é o papel do pastor. Então, assim, é muito complicado, são coisas sutis, aqui que está o problema, hein? São coisas sutis, irmãos. Se você não tem um discernimento bíblico, teológico, adequado, essas coisas parecem, mas não são. São coisas sorrateiras. Teologia da prosperidade? Não, isso aí é claro que é de Deus. Deus não quer te ver próspero? Deus não quer te ver com saúde? Deus não quer te ver com dinheiro? Deus não quer te ver com um bom carro? Com uma boa casa? Deus não quer tudo isso. Então, mas isso aqui é o cerne do Evangelho? Será que isso é possível na vida de todos? Será que Jesus morreu por causa disso? Mas a teologia da prosperidade prega que a tua vida, a finalidade é esta, e não é. E é muito sutil, irmãos. E é pego o quê? Texto bíblico. Se Deus entregou seu filho por amor de você, não vai te dar um carro? Você não é dono do mundo, mas é filho do dono. O que Jesus conquistou na cruz é direito seu, é tua herança, tome posse, decrete, determine. Então são coisas assim que você vê, entendeu? Mas quando você vai para a Bíblia, se aprofunda, vê o Evangelho na sua proposta, você fala, opa, isso aqui está um pouco diferente, ou muito diferente. Muito diferente. Mas o que acontece? Irmãos, isso vem, a heresia, ela vem com cara de verdade. O maior problema da heresia, o maior problema que nós temos com a heresia, é porque elas parecem verdade. É porque elas se misturam com as Escrituras. A Bíblia é chamada de a mãe das heresias, a mãe de todas as heresias. Porque quando você pega as heresias, elas pegam textos bíblicos descontextualizados. Na hermenêutica a gente trabalha isso.
né? Então pega aí esses textos bíblicos e aí coloca lá. Ou Deus não te fez para ser caldo e sem cabeça. Você não vai... exemplo é Mateus capítulo 4. Isso, Jesus, que ele vai confrontar o diabo, e o diabo confronta Jesus com as escrituras, e Jesus usa também as escrituras contra as escrituras. Porque a Bíblia diz, 2 aos Coríntios, deve ser 13, e verso 8, vocês me ajudem aí na referência, acho que é 13 e 8, 2 aos Coríntios, na primeira carta. 2 aos Coríntios 13 e 8 vai dizer o seguinte: nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. E aí Jesus fez o quê? O diabo usou a mentira em forma de verdade, que foi usando as escrituras, né? Ó, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E o que as escrituras diziam? Que Jesus era filho de Deus. E ele usou. E aí depois ele usou, ó, se prostrados tu me adorares, não antes, né? Falou assim, se tu se jogares desse pináculo aqui, está escrito, Satanás disse isso, está escrito, que aos seus anjos dará ordem para te guardarem, para que não tropece com os teus... Eles vão aqui vir te amparar. E Jesus usa as escrituras. Aí o diabo também usa as escrituras. Todos os reinos eu te darei. De fato, seria entregue para Cristo o reino. Só que não por esta via. Não naquele momento. Então é a escritura contra a escritura, que não é escritura, mas é a escritura distorcida. Não é? E o que Pedro vai dizer, inclusive, lá na sua segunda carta. Capítulo 2, verso 15. Não. Esse aí eu sei que você está pensando. É um pouquinho mais para frente. Segunda Pedro, deve ser 3 e 18, alguma coisa assim. Não, é um pouquinho antes. 3 e 18 não. Deve ser 14, 15 e 16, alguma coisa aí, Eric. Diz assim que Paulo, ele escreve algumas coisas difíceis de entender, que os indoutos torcem. Não é isso? Qual é o texto? Me ajude aí. Acho que é o 3. Não, o versículo não é o 3, não? Não, o capítulo. O capítulo é o 3, sim. O capítulo é o 3, o verso deve ser 15, 16, alguma coisa assim, não é? Segunda Pedro? 15. 2 Pedro 3 e 15. Isso, 2 Pedro 3 e 15. Leia para nós, por favor, Ed. 15. Isso, por favor. Tenha em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, como a sabedoria de Deus lhe deu. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela deste assunto. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais são ignorantes e instáveis torcem, Isso. como também o fazem as demais escrituras, para a própria destruição deles. Isso, então olha só. Fiquem consolados aí, irmão, que o apóstolo Pedro disse que tem uns negócios difíceis para interpretar que Paulo escreveu, então a gente não está tão ruim assim não, né? Então assim, amados, são as escrituras distorcidas. Então a gente já chega à conclusão. Um líder ministerial, um obreiro na igreja, precisa minimamente conhecer as escrituras sagradas, porque a igreja não é um projeto humano. A igreja, ela não é regida pela vontade de homem nenhum. Não é projeto pessoal do Senhor ninguém. Então este homem, ou esses homens, ou essas pessoas não têm direito de fazer da igreja aquilo que eles querem. Eles precisam diariamente estar tendo a clareza daquilo que o Senhor da igreja quer que eles façam. Porque a igreja não pertence a essas pessoas. A igreja não pertence a nós. A igreja foi resgatada pelo sangue de Cristo. Ele é Senhor. Ele é o sumo pastor. Ele é aquele, inclusive, que delega, ele que dá. O capítulo 4 de Efésios, capítulo 4, versículo de número 8, 9, 10, e a gente chega no 11 depois, mas 8, 9 e 10, vai dizer que ele mesmo subiu, levou alto cativo o cativeiro, e deu dons aos homens, não é isso? Deu dons aos homens. O verso 11, lê o 10 aí, acho que eu li o 8 e o 9 e o 10 não lembro. Pode ler o 10? O 10, por favor. Aquele que desceu e é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. 11. Isso, E ele o mesmo deu. Aí sim que entra. Jesus é que dá. Aí está falando de Jesus, o 8, 9 e o 10, né? Então o 11 vai dizer que Jesus é quem dá. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Olha que coisa interessante. Para a obra do ministério,
A sequência do 13 vai dizer para que essas pessoas sejam, 12, né? 12, 13, as pessoas sejam edificadas, para que elas não sejam mais levadas como meninos inconstantes por todo o vento de doutrina, amados. Para que essas pessoas cheguem ao conhecimento de Cristo, possam crescer à medida da estatura do seu conhecimento. A finalidade dos ministros são levar pessoas à maturidade e protegê-las das heresias. Como que eu vou levar uma pessoa à maturidade se eu não sou madura, biblicamente falando, espiritualmente falando? Porque a maturidade cristã vem por meio do conhecimento bíblico. Conhecimento aplicado, lógico, né? Mas não é outra forma. A pessoa pode estudar o ser humano, pode estudar o comportamento do ser humano, pode estudar as mudanças da sociedade, pode estudar a história mundial, pode estudar um bocado de coisa. Então eu falei aqui só dessas 4 ciências que vão estudar isso: psicologia, comportamento; antropologia, a constituição do homem, né, e a sua formação como ser humano mesmo; sociologia no comportamento, a fenomenologia, né, nessas mudanças que a sociedade tem ao longo do tempo, essa complexidade. E a outra, acho que foi história. E história, aquilo que se construiu na história que se dá hoje na nossa convivência. Então, eu falei de 4 apenas, tem outras ferramentas. Mas essas 4 sem teologia, furada. Teologia com essas 4, opa, é um upgrade. É um bônus, né? Mas teologia só sem essas coisas, elas vão dar conta no sentido espiritual mais direto. Mas a demanda que a gente tem, irmãos, aí a gente tem ferramentas que eu acredito que o próprio Deus proporcionou através da história desses homens. Tudo pode ser aproveitado, amados. Tá certo? É que o diabo aproveita melhor do que nós, né? Conhecimentos que a humanidade tem hoje, que se adquiriu, né, pelo longo do tempo, pesquisas e gênios na história que apareceram. A gente acha que é tudo do diabo, não é tudo do diabo. O diabo aproveita mais. O diabo usa essas coisas para potencializar o pecado na vida das pessoas. E nós, será que não conseguimos ou não devemos? O Gesiel Gomes, aí um pregador do meio pentecostal, um ancião, né? Ele tem um pensamento muito interessante, que o profeta de Deus trabalha com uma mão para cima e outra para baixo. A mão do profeta erguida é buscando, é trazendo as coisas espirituais, as coisas de Deus. E essa de baixo aqui é cavando o conhecimento da terra. Junta as duas e entrega para o povo. Essa é a finalidade do ministério no sentido mais de abrangência do conhecimento. Paulo fala sobre isso que eu estou procurando aqui no versículo, não estou achando, está em Romanos. Você lembra mais ou menos assim um trechinho, uma fala? Ele fala assim que para a gente não deixar as coisas que a gente aprendeu passado, mas aplicar na nossa vida, de proveito. Rapaz, eu não recordo não, hein? Mas deve ter alguma coisa desse sentido aí. Porque Paulão era um obreiro que entendia bem desses paranauê aqui que a gente vai falar. Paulão era uma pessoa assim... Paulo, irmãos, era um revolucionário para a sua época. Paulo era um líder fora da curva. Paulo, por ser um judeu, apesar que ele... Olha só que coisa interessante. A gente pensa assim... Paulo, no caminho de Damasco, ia prender os crentes, matar os crentes, e aí Jesus aparece, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Senhor, quem és? Sou Jesus a quem tu persegue. Vai na casa do Ananias, não sei o que e tal. E aí aquela coisa toda aí, Jesus chama vai lá, cura o cidadão, e ele já sai pregando missões no mundo todo. Não é essa a ideia que a gente tem? Mas a Bíblia diz que Paulo, entre a sua conversão, caminho de Damasco, Atos capítulo de número 9, verso número 22, até o seu envio pela igreja em Jerusalém, no capítulo de número 13, tem 14 anos, irmão. 14 anos. Gálatas capítulo 1, ele vai dizer, ele volta para a sua cidade natal, onde ele nasceu, em Tarso da Cilícia, na Arábia. Ele lá começa a estudar as escrituras, tudo de novo, porque era um mestre. O cara era o maior mestre que havia da sua geração no judaísmo. Ele disse, eu da minha geração excedi a todos, zeloso, fariseu de fariseu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, o cara assim, um judeu nato, fantástico. Foi criado aos pés do maior rabi que havia na época, que era o Gamaliel.
frequentou as melhores sinagogas. Melhor preparo que um judeu podia ter, Paulo tinha. Um doutor Paulo, poliglota, cultura fantástica, manjava dos filósofos, dupla cidadania, tinha trânsito em qualquer lugar do mundo. Irmão, isso aqui é bíblico, não é? E olha só, ele teve que estudar as escrituras, agora ressignificando na perspectiva do Cristo. Paulo, com toda essa formação religiosa, judaica, com toda essa formação cultural, intelectual, Paulo ele passa 14 anos se preparando, amados, para ir para o ministério. Aí hoje, a pessoa aceita Cristo, porque era ex não sei o quê, porque fala bem, é carismático, tem disposição, manda aí para ser líder, põe como obreiro, coloca no pastorado, manda pregar, não é? Então o rapaz, ele me pediu para dar aula de teologia. Não é que esse rapaz não tem capacidade, irmãos. A questão não é capacidade de execução, entende? Não é isso que a gente está falando, não é capaz ou não é capaz. Tem professores que são mais assim, dezenas de vezes mais capazes do que eu como docente. Fato, eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado, eu não tenho PhD, tá certo? Eu estou falando na teologia, hein? Não tem essas coisas, tem uns caras aí que se pegar aí eu fico no chinelo. Minha dicção não é das melhores, eu erro muitas vezes na pronúncia, na concordância nominal, não conjugo o verbo direito, dá branco no meio da aula. Vocês sabem disso, né? Então assim, capacidade, tem muita gente muito mais capacitada. A questão é que precisa ter compromisso com Deus, precisa ser chamado por Deus. Chamado, conhecimento não é suficiente, precisa ter chamado por Deus. Sabe por quê? Porque quando a pessoa não tem chamado de Deus, ela pode até falar bem, mas o efeito dessa sua fala não terá unção do Espírito Santo a ponto de despertar essa pessoa para a vontade e a verdade de Deus. Porque só o Espírito Santo que faz isso. Só o Espírito Santo. Eu não confio em mim e nem confio nas minhas qualificações acadêmicas, no meu conhecimento bíblico. Eu não posso confiar nisso jamais. Eu entendo que é o Espírito Santo agindo na minha vida e na vida de vocês aqui, não é? E é daqui para lá e de lá para cá também. Então a gente precisa entender tudo isso. Então é muito mais complexo do que só a pessoa ser capaz, ter um conhecimento e tal. É um negócio um pouco mais complexo. Tudo bem, amados? Vamos caminhar aqui na leitura? Tu acha aí, Varão? Calma aí que tu acha. Tu acha até amanhã, eu tenho certeza. Então vamos lá na leitura aqui onde eu parei. Eu vou começar do ponto final só para a gente não se perder, tá? Por isso o líder precisa ter capacidade de preparação superior à média do grupo, a fim de poder conduzir de modo eficaz. Outra necessidade que surge com o grupo é divisão de tarefas. É preciso identificar habilidades, talentos e atribuir responsabilidades, amados. Êxodo, capítulo número 18, vamos ler o texto? Êxodo 18, verso 13 ao 24, nós vamos ler. Prestem atenção, depois a gente lê aqui, mas prestem atenção na fala aqui do livro. É preciso identificar o líder, habilidades, talentos e atribuir responsabilidades. Um bom líder, um líder bíblico, ele não tem dificuldade de distribuir responsabilidades e realizações na igreja. Tem líder, irmãos, que tudo, exatamente tudo tem que passar por ele e tem que ter a aprovação dele. Tudo. É o cara autoritário, é o cara que ele de fato assim, ele manda. Se ele não concordar com uma agulha, ele não autoriza. Tudo é na rédea dele, no olhar dele, não é? Tudo é no sentido que se ele não abençoar aquilo, se ele não aprovar aquilo, não é feito de forma alguma. É claro que o líder, ele precisa ter o cuidado daquilo que é feito para que não prejudique o corpo de Cristo. Mas, amados, o líder precisa entender que as pessoas na igreja também são usadas pelo Espírito Santo para realizar coisas que por ele não será realizado, não é? Então o líder que não é experiente, que não é resolvido, que tem crise de identidade, o líder que ele não entende o seu papel, ele vai ser igual Moisés no começo da liderança.
Moisés, no começo da liderança, pensava que podia dar conta de tudo, não é? Então, tem pastores aí que pensam que pode cuidar da área da família na igreja, que pode dar conta de missões na igreja, que pode dar conta de tudo quanto é ensino bíblico discipulado na igreja. Não pode, não dá, irmãos. Humanamente, isso é impossível. Você está lá com 20, 30, talvez. 40, não sei, 50, sei lá, talvez. Mas com a igreja com 100, 200, 300 pessoas, como você vai cuidar de todo esse povo adequadamente? Eu não estou falando de cuidar de pastorear de púlpito. O púlpito não é o pastoreio. O púlpito é um aspecto do pastoreio. Não é? Pregação nos cultos ao domingo, isso não é pastoreio. Isso é um aspecto do pastoreio. A mensagem, a pregação, o ensino é um outro aspecto importantíssimo do pastoreio. Mas, amados, é acompanhar vidas, é conhecer essas pessoas em todas as fases e os momentos das suas vidas. Quem é que dá conta para se relacionar com 200, 300 pessoas de uma forma adequada? Superficial, tem um monte aí fazendo, né? Superficial que o membro comunica lá, o pastor, estou precisando de uma visita porque está difícil minha situação. Aí o cara demora 2, 3 meses, já era, irmão. Já era. Já abandonou a fé, já largou a esposa, já traiu o marido, já desviou, porque a urgência da necessidade exige a urgência da execução. E quando essa pessoa não vem procurar, que muitas não vêm, esse pastor precisa conhecer as ovelhas, não só nome por nome, não é? Já é um cara fantástico, 300 nomes ele tem na cabeça, olhando assim e tal, já bate o olho, Edson, Rony, Nessi, Kleber, Jefferson, Dileuza, tá? Aí, é fantástico. Mas e para conhecer o estado existencial dessa pessoa presente? Suas demandas, acompanhá-la, prever o que ela está prestes a cometer, identifica isso pelo discernimento de Deus, pela experiência de vida, vai identificando, opa, né? Então essa convivência humanamente é impossível, irmãos, e aí o líder precisa estar delegando essas responsabilidades, identificando, essa pessoa aqui, ela de fato, ela tem um chamado para os jovens, precisa ser um pastor de jovens, porém, ela não tem preparo. Então o que o pastor, o líder faz? Dá preparo. O que o ministério faz? Dá as ferramentas, prepara essa pessoa, não é? Abençoa essa pessoa no sentido de que vai dar suporte a ela. Você preparou essa pessoa, você identificou, você vai então caminhando para que ela chegue então a essa finalidade. Qual é o papel do líder? Qual é o papel do líder? Identificar o dom de Deus na vida dessa pessoa e dar recurso para que essa pessoa possa executar aquilo que Deus quer na vida dela, respeitando as suas características, sua personalidade e suas percepções e o chamado de Deus na vida dela, irmãos. Eu não quero moldar ninguém ao que eu penso. Eu não quero moldar ninguém a mim mesmo. Eu posso, inclusive, estimular pessoas a serem meus imitadores, mas discípulos de Cristo. Entende? Quer me imitar na minha vida de compromisso com as Escrituras Sagradas? No meu desejo de ajudar pessoas? No meu desejo de ter uma vida de comunhão mais intensa com Deus? Na minha seriedade? No meu caráter? Pode me imitar, não tem problema. Agora, queira ser como Cristo. Então, eu desvinculo as pessoas de mim, eu procuro ser uma referência, para que essas pessoas, a partir dessa referência, elas enxerguem Cristo em mim. E elas desejem ser como Cristo. Ouçam a Cristo, obedeçam a Cristo, e não a mim. A não ser à medida que eu também obedeço a Cristo. Paulo, ele disse em 1 Coríntios capítulo 11, sede meus imitadores. Por quê? Porque também ele imitava Cristo. Olha que coisa interessante. Diga aí, Rony, foi tu, Rony? Foi. Nem você falou assim, o líder ele tem vamos dizer, a obrigação de ensinar aquele que ele escolheu para liderar em outras áreas. E no caso que ele, tipo assim, deixa a pessoa, escolhe a pessoa e fala, ó, você vai tomar conta desse departamento agora. Vai lá e... Mas só que a pessoa vai ter que... Essa pessoa não tem essa... Capacitação, capacidade. Capacitação, na verdade, né? Capacidade tem. É. Se é vocacionado por Deus, Deus capacita. Agora, capacitação que seria esse preparo. Só que ele não teve esse preparatório. Uhum.
Aí ele chegou e buscou dele mesmo. Foi de um canto, foi de outro, Sim. buscou teologia, buscou assim, mas só que é errado, mas só que aí o líder vai ver o desenvolvimento daquela pessoa, ele vai se sentir orgulhoso porque ele que escolheu e deu tudo certo, mas só que a pessoa que se esforçou para que dê certo. Rapaz, mas assim, ele jogou na loteria, né? Essa era a minha Jogou na loteria. Eu falo que foi o meu caso. Então, a gente chama dos errados que deram certo, né, Rui? Então eu também sou um errado que eu acho que eu estou dando certo. Eu também. Nesse sentido. Mas assim, é uma loteria. Enquanto essa pessoa que pelo líder foi delegada a estar executando aquela tarefa, até que ela de fato tenha esse preparo, quantos erros ela não cometeu que poderiam ser evitados? Porque nós estamos falando de vida, irmão. Uma coisa é você errar na parede. Quebra a parede ou tira no reboco. Não é uma coisa é você errar no elétrica, deu pipoco, vamos reformar. Outra coisa é você errar com a alma, com a vida, com a história, com a família. Aí o negócio é muito mais grave, né? Então a gente não... Isso é lançar sorte. Isso é uma imprudência. E aí a minha pergunta é, quantas dessas pessoas vão ter essa atitude? A grande maioria não vai ter. A grande maioria, ela foi jogada lá e ela vai ficar lá. E pior ainda, o líder cobra. Agora, como que você cobra de uma pessoa que você não deu recurso? Isso é injusto, isso é covarde, isso é errado, irmãos. Então essa pessoa errou, aí você cobra dela, o grupo cobra, a demanda cobra, a vida cobra. Não, mas eu não tive preparo. Não, mas eu não tive condições, não tenho recurso. A vida cobra, as situações cobram. O diabo não está nem aí se essa pessoa ela é ou não. A investida no líder do diabo é muito maior do que na vida de muitos outros. Porque o líder, ele representa um grupo. O líder é referência e ele vai prejudicar muito quando ele erra, não é? Então o diabo não quer saber disso, as dificuldades não quer saber se o cara é ou não é preparado e vai esperar, não, amados. Então é muito sério isso. Qual que é a receita bíblica? É que o líder, ele de fato leve essa pessoa à maturidade, discipule essa pessoa, lhe dê recurso. Foi o que Paulo fez com Tito, foi o que Paulo fez com Timóteo, foi o que Barnabé fez com Paulo, foi o que Moisés fez com Josué, foi o que Elias fez com Eliseu, foi o que o Eliseu fez com o Gease, quem mais? Pedro com o João Marcos. Pedro com Marcos e outros mais aí. Então, irmãos, a Bíblia ensina tranquilamente isso. Foi o que Jesus fez com os 12, não é? Só Judas que não aproveitou muito. Porque não há garantia nenhuma de 100%. Então, Jesus mostra inclusive isso. Não é que o preparo, irmão, é assim, a garantia do que a pessoa não vai errar, vai ser... Não. Mas a gente vai minimizando os estragos, os erros. A gente vai prevenindo. Oi? Foi ingrato ele. Sim. Não só ingrato, mas ele não entendeu, na verdade, todo aquele privilégio que era estar com o próprio Cristo. O Evangelho não entrou nele. Ele estava com Cristo, mas Cristo nunca esteve nele. Essa que é a questão. Ele ouvia a mensagem de Cristo, mas nunca desceu no coração e na alma dele. Ele andava com Jesus fisicamente, mas espiritualmente nunca. Ele conheceu Jesus assim, pessoalmente, mas nunca na experiência da conversão, não é? Ele sempre teve um coração no pecado dele, no desejo pecaminoso dele, embora andasse com Jesus todo aquele tempo, embora ouvisse as mesmas coisas, os mesmos ensinos que todos os outros ouviram, embora tivesse a presença da mesma forma que todos os outros, embora tivesse a mesma dedicação de Jesus, como teve nos outros todos, embora presenciasse todos os feitos, milagres de Jesus como todos os outros, ou seja, ele teve tudo que os outros tiveram. Não é garantia de nada. A gente ensinar, a gente dar preparo, a gente ir lá discipular, a gente acompanhar, isso não é garantia. Porque cada um pessoalmente precisa responder a tudo isso, irmão. É garantia aqui fazer um curso de teologia 3 anos, que o cara vai sair amadurecido, que vai de fato viver o evangelho melhor? Não é. Eu sei muito bem disso. São 12 anos na estrada que eu tenho me entristecido com isso. Não é? Não é possível, meu Deus do céu. A gente está 3 anos passando lá. Chegamos à conclusão disso aqui, estudamos isso aqui, vê o cara fazendo besteira, bobagem, falando um negócio assim, falando, meu Deus do céu, rapaz, dá um senso de impotência. Meu Deus, eu sou um professor muito ruim, não consegui 3 anos esse cara
De vez em quando dá essas crises minhas assim, falando, não é possível, Jesus. Vou ter que fazer outra coisa aí, plantar batata, não sei, porque tô 3 anos que eu tô com o cara ensinando, mas aí vem Jesus dizendo assim, não, meu filho, eu também passei esse negócio aí. Acho que ele foi pior, hein? Foi pior, porque assim, Jesus falando comigo, né? Ó, 3 anos, André, igual você, 3 anos e pouquinho, dei uma esticadinha a mais, né? Tal, foi uma pós-graduação que eu dei para eles, 12 discípulos. Se às vezes tem mais, 18, 20 e pouco, eu tinha 12, me dedicava para eles 24 horas, 3 anos e meio. Resultado, um nega, um se mata, 9 foge. Então ainda que eu tô melhor aqui, ó. Glória a Deus. Aí quem não glória a era Deus. discípulo foi ajudar ele. Do qual? Ah, as mulheres. Era... Não é dos 12, né? Mas é dos 12. andaram com Jesus. Aliás, tinha um povo, né, que andava com Jesus. Um povo ali, tinha um número mais reduzido, sempre tinha um mais reduzido. Tinha um povo, tinha outro povo menor, que incluía as mulheres, tinha os 12, dos 12 tinha 3, dos 3 tinha 1. Então sempre tem esses grupos diferentes que estavam com Jesus ali. Mas as mulheres eram discípulas. Só não era diretamente como eram os 12. Mas todos eles que decidiram andar com Jesus, eles foram discipulados. Agora os 12 tiveram privilégio, assim que os outros não tiveram. Mas no final das contas, quem fica, as mulheres, e as mulheres eram mais intensas em alguns aspectos lá, né? Principalmente na contribuição financeira. A mulher, ela sempre é mais mão aberta, né? Dinheiro assim na mão de mulher tem mais utilidade. Vocês querem fazer alguma pergunta fácil e rápida? Eu vou acabar, não vou acabar a leitura não, senão eu vou só ler por ler. Quero voltar lá atrás. Teologia da prosperidade e buscar o reino de Deus e sua justiça. Sim, o que tem, mano? As duas andam juntas ou como é que é? Não, Você vai buscar o reino de Deus e sua justiça, mas que isso serão acrescentados. sim. E a teologia da prosperidade que as igrejas pregam. A teologia da prosperidade, ela tem uma mensagem triunfalista. O que isso quer dizer? Quer dizer que você, se você for fiel a Deus, nos dízimos, ofertas, em todas as atividades da igreja, se você seguir à risca aquelas recomendações, você vai ter saúde perfeita, você nunca vai ter dificuldade financeira, tudo vai bem na sua vida, você vai ter sucesso social, profissional, assim, irmão, vento e pouco, entendeu? Céu de brigadeiro. E vende um carro, põe Jesus. Então, assim, só para entender, teologia, eu dei um resumo do resumo aqui, teologia da prosperidade. O que a Bíblia fala sobre buscar o reino de Deus e sua justiça, e estas coisas são acrescentadas. Se ler o texto antes, vai estar dizendo que aquilo que é básico para a vida, Deus sustenta. Entendeu? Deus te sustenta. Se você busca a Deus, seu reino e a sua justiça, comida, roupa, não faltará. Não vai faltar. Deus vai se sustentar. E isso não quer dizer que não haverá momentos de crises e dificuldades, mas que Deus não vai te desamparar totalmente. Mas Ele vai usar essas crises, inclusive, para trabalhar na tua vida, moldar o teu caráter. Olha que coisa interessante. Na verdade, Jesus está ensinando sobre a ansiedade, que é a falta de confiança em Deus. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Deus não prometeu essas coisas que esses pregadores da teologia da prosperidade prometem. Deus não, o diabo sim. Ele fala, vende tua fazenda, que Pedro recebia a fazenda, a igreja primitiva recebia a fazenda, aí fala, né? Na teologia da prosperidade, os pregadores, geralmente eles ficam ricos. Né? Eles ficam. Pode ter certeza, muito dinheiro. Então, que é a nós, né? Nós aqui, busca o reino de Deus, palavra, teologia, culto, e Deus vai abençoando. Agora os pastores pregam para você dar carro, para você dar casa, para você dar no celular, dar uma oferta, um desafio a Deus, eles falam. É interessante que assim, até o voto que se fala, se você faz um voto a Deus, né, e dá o dinheiro, né? Biblicamente o voto você só pagava depois que viesse o cumprimento. Mas nem isso, biblicamente eles fazem direito.